Hoje iniciaremos umas técnicas de conserto no rádio gravador com CD, microsystem. Então temos esse rádio aqui para consertar. Lembrando que para você testar esse rádio precisa ter fita cassete e um CD de teste. Então vamos começar. Rádio. Não se esqueça que você deve testar todas as funções. Bom, o rádio de AM não funciona. Não sai som. FM. Também não. Então o rádio dele está com defeito. Vamos testar o toca-fitas. O toca-fitas está funcionando. Agora vamos testar o CD player. CD de teste. O CD também está funcionando, então o defeito dele é na parte do rádio, AM/FM. Então agora nós vamos abrir o aparelho e vamos localizar o defeito na parte do AM/FM. Aqui no esquema elétrico do microsystem, essa parte aqui corresponde ao rádio, conforme eu já ensinei. O rádio desse aparelho é formado por 3 CIs. O mais perto da antena é o CI de sintonia do FM. O CI que tem as bobinas de FI em volta é o CI de FI e sintonia do AM. Ele transforma o sinal de FI em áudio. E esse último CI que tem um pino de entrada e 2 pinos de saída é o decodificador estéreo. Como a parte do rádio não está funcionando, pode ser defeito na chave de funções, pode ser falta de alimentação nos integrados, pode ser algum integrado com defeito, pode ser algum componente aqui ligado no integrado ruim. Então a pesquisa vai começar pelo decodificador estéreo, que é o último CI da parte do rádio. Então o primeiro passo é injetar sinal nos 2 pinos de saída dele, no 8 e no 9, e depois no pino de entrada, para ver se ele está funcionando. No 8 vai ter que sair som no falante, no 9 no outro falante, e no 1 vai ter que sair nos 2 ao mesmo tempo. Vamos fazer esse teste agora lá no rádio. Para injetar sinal no decodificador estéreo, usaremos um multímetro na escala de X1, colocaremos a ponta vermelha no terra e injetaremos com a preta. X1, vermelha no terra do rádio, injetaremos com a preta. Primeiro vamos injetar sinal nas saídas do decodificador. A parte do rádio é essa, que é onde se encontra o capacitor variável. Aqui o CI de FI, o da sintonia, que fica perto do variável, e esse aqui é o decodificador estéreo, sendo que o primeiro pino, percebam que tem uma pinta aqui indicando, ó, o primeiro pino é desse lado, o 7 e o 8 são os 2 últimos do outro lado. Aliás, 8 e 9. 9, sai no alto-falante. 8, no outro. Isso quer dizer que a ligação do decodificador estéreo com o resto do aparelho está funcionando bem. A chave de funções geralmente fica nessa posição, fica entre o decodificador e as outras etapas do aparelho, também está boa. Agora vamos injetar sinal na entrada dele. Percebam que esse decodificador estéreo, além de separar o canal direito do canal esquerdo, ele também amplifica o sinal. Então, há detalhe muito importante quando você for testar o rádio. O rádio tem que estar no FM primeiro. Por que tem que estar no FM? Porque o FM tem mais circuitos do que o AM. Então a chave do rádio está no FM, começando sempre pelo FM. Então vamos lá, agora vamos injetar sinal no pino 1, que é a entrada dele. Olha como o som está baixo. Nas duas saídas, o som está alto. E no pino de entrada dele está muito baixo. Deveria dar som alto também no pino de entrada. Isso quer dizer pra gente que esse decodificador estéreo não está funcionando. Ou ele está com defeito, ou algum componente em volta dele pode estar ruim, ou ele não está recebendo alimentação, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Bom, nós injetamos sinal no pino 8 e 9, saiu o som normalmente, quer dizer que do pino 8 e 9 para frente o rádio está bom. No pino 1 não saiu nada, isso quer dizer que o defeito está relacionado com esse aí, com o decodificador estéreo.
Antes de optar pela troca do integrado, nós temos que ver se ele está recebendo mais B. Qual seria o pino de mais B? Se a gente observar nesse esquema, aqui no setor do rádio tem umas linhas grossas, ó, mais grossas do que as outras. Essas linhas grossas são linhas de mais B. Então, o pino do mais B do decodificador é aquele pino que vai ligar direto nessa linha grossa, no pino mais B. Que no caso é o pino 3. No pino 3 aqui, segundo está indicado, tem que ter uma tensão de cerca de 5 volts. Como está indicado no esquema. Então nós vamos medir agora a tensão no pino 3 CI, tem que dar 5 volts. Se tiver tensão de 5 volts nesse pino, daí nós tentaremos fazer a troca do CI para ver o que acontece. Então vamos medir a tensão no pino 3 do decodificador. Multímetro na escala de DCV10, ponta preta no terra. Esse é o pino 3. Notem que não se deve medir no pino, a gente vai medir na trilha do pino. Mas percebam que não há tensão nenhuma. Detalhe, não pode esquecer que a chave de funções do aparelho tem que estar no rádio, senão não vai ter tensão mesmo. Mas mesmo assim, a chave está na função rádio, mas não tem tensão nenhuma na trilha do pino 3. É por isso que o decodificador estéreo não está alimentado. Na verdade, a parte do rádio inteira deve estar sem alimentação. Bom, como não há tensão no pino 3 do decodificador estéreo, seguindo aqui a trilha, nós vamos em direção à fonte. Aqui tem um Zener regulador de 5,6 volts. Pode ser defeito nesse Zener, né? Precisamos ver se tem tensão em cima dele. Aqui tem um resistor R130. Esse 8 volts vem da chave de funções do aparelho. Vem daqui, ó. Vem lá de baixo, da chave de funções. Então, antes de mais nada, nós vamos localizar esse Zener na placa do rádio e ver se no terminal dele tem... Aqui no esquema está pedindo 5,3, mas se der 5, 5,5 por aí, significa que esse Zener está funcionando e o rádio está sendo alimentado, o setor do rádio. Então vamos achar esse regulador, esse Zener, e medir a tensão em cima dele. O Zener está bem aqui, ó, o diodinho. Então agora nós temos que identificar ali por baixo da placa, o D106, e medir a tensão no terminal dele, para ver se dá 5,6 volts. Vamos fazer isso agora. Bom, aqui estão os dois terminais do diodo por baixo da placa, do Zener. Então agora nós vamos medir a tensão no catodo dele, que é o que vai alimentar o setor do rádio. Vamos ver se tem tensão nele. A escala é a mesma. Catodo. Não tem tensão nos terminais dele. Agora tem uma coisa. Daqui para cá tem um resistor que vai receber a alimentação lá da chave de funções. Quando colocamos na função do rádio, o mais B chega para esse resistor, ele diminui a tensão e o Zener regula o valor que vai alimentar o rádio. Então nós vamos ver agora se tem tensão nas duas pontas desse resistor. Se não tiver tensão em nenhuma ponta, nós vamos lá para a chave de funções. Vamos ver. Bom, na ponta que corresponde ao diodo Zener não tem tensão. Ah, mas na ponta de cá tem 8 volts. Isso quer dizer que a chave de funções está boa. Até aqui está chegando 8 volts. Só que não está passando por ele. Aí pode ser duas coisas. Ou esse resistor está aberto, ou então tem alguma coisa em curto na linha de mais B, que está derrubando a tensão. Então nós vamos desligar o rádio. Colocar o multímetro na escala de vezes 1. E agora, nós vamos colocar a ponta vermelha no terra e a preta no catodo do diodo Zener. Se o ponteiro deflexionar muito, significa que tem algum componente em curto nessa linha. Se o ponteiro não deflexionar ou deflexionar pouco, significa que não há nenhum componente em curto. Bom, o ponteiro deflexionou e indicou mais de 100 ohms. Isso quer dizer que não tem nenhum componente em curto nessa linha, porque quando tem, o ponteiro deflexiona lá próximo do zero. Isso quer dizer que deve ser alguma peça aberta. Como o mais B tem que passar por esse resistor para alimentar o setor do rádio, o resistor em questão é de 100 ohms. Nós vamos testar ele a frio agora. Colocamos na escala de vezes 10. Tem que zerar o multímetro. Bom, vamos lá. Lembrando de uma outra aula. Para você medir um resistor no circuito, tem que fazê-lo nos dois sentidos, porque ele está ligado nas outras peças. Em cada um dos sentidos, a leitura tem que dar ou igual o valor dele, ou menor. Não pode dar maior. Então vamos testar ele. Na escala de vezes 10, num sentido está dando mais de 400 ohms. Já passou do valor dele. E no outro sentido... No outro sentido é mais de 500. E vai aumentando a resistência à medida que os capacitores do circuito vão carregando.
Então, como tem uma resistência maior nos dois sentidos, bastaria dar em um. Significa que esse resistor aqui ou ele está aberto ou está alterado, mas ele está com defeito. Nós vamos proceder à troca dele para ver se o rádio vai voltar a funcionar ou se tem mais algum outro defeito além dele. Vamos ver já. Bom, então agora vamos fazer a substituição do resistor. Qualquer componente que você for substituir, você deve ressoldar, colocar um pouco de solda. Depois nós vamos com o sugador e aí basta retirar o componente do outro lado. Aqui está, componente danificado. E aqui o que vamos colocar. Dá uma entortadinha para ele não cair. Prontinho. O componente já está substituído, o resistor no caso. Ele vai voltar a alimentar o rádio e aí nós vamos ver se o rádio vai funcionar ou se tem algum outro defeito além desse. Bom, eu coloquei a tampa do rádio provisoriamente, ele não está parafusado ainda. Então agora nós vamos ver se a parte do rádio voltou a funcionar. Eu já liguei o rádio, vamos ver. Investir em educação, esporte e cultura. E acabamos com a insegurança. Fazer essa experiência para São Paulo. Doutor Antônio Celso, 11033. Com a AM também. Deputado estadual. O governador Serra pretende lutar pelo fortalecimento da agricultura e dos municípios. Mas vocês puderam ver que o rádio já está funcionando perfeitamente.